Bom, pessoal, então, para a nossa discussão de hoje, eu trouxe alguns temas diferentes e dentre os temas que eu trouxe para a nossa discussão encontram-se os dois assuntos que aparecem no título e na capinha deste vídeo, só que eu trouxe outros temas para a discussão aqui também. Todos os assuntos que serão discutidos aqui encontram-se na linha do tempo aqui embaixo, porque eu fiz a minutagem deste vídeo, ou seja, eu separei as diferentes partes, os diferentes temas que serão abordados aqui conforme o tempo, para que vocês possam selecionar qual tema ou quais temas deste vídeo vocês querem assistir, ou se vão assistir ao vídeo inteiro e a todos os assuntos. Fica a critério de vocês essa decisão. O primeiro tema que eu trago para a nossa discussão aparece nessa primeira tela. Coloquei aí para vocês uma foto do Zaluzhny, que é um militar ucraniano. A forma de chamar o Zaluzhny que eu uso ali no título, que aparece naquela caixinha preta ali em cima, que é o general de ferro ucraniano irrita-se com a OTAN, essa expressão general de ferro eu não cunhei, eu não inventei, não é uma forma de eu me referir ao Zaluzhny, é uma forma que já foi extensamente utilizada pela mídia corporativa para se referir ao Zaluzhny, que é um general ucraniano. E tanto é que há um tempo atrás eu trouxe uma discussão para vocês aqui no canal, eu não me recordo se isso foi no início desse ano ou foi ao longo do final, ali, segunda metade do ano passado. Eu não me recordo exatamente quando foi, eu discuto tanta coisa aqui que às vezes eu até perco a noção. Mas em algum momento do conflito na Ucrânia, esse cara que está aí, que é o Zaluzhny, ele foi ventilado como um possível substituto, possível herói substituto para o Zelensky, caso a figura política do Zelensky acabasse ruindo com o passar do tempo. Tanto é que se vocês pesquisarem General de Ferro Ucrânia, é muito provável que várias matérias venham a aparecer para vocês da mídia corporativa. Pesquisem no Google, daí vocês vão encontrar matérias basicamente da mídia corporativa, e se vocês observarem, muitas das matérias que vão aparecer elogiosas em relação ao Zaluzhny, como o novo herói ucraniano, são artigos iguais. Eu não sei se vocês já perceberam, mas existem momentos aí, é frequente, a publicação de vários textos iguais em portais de mídia diferentes. É como alguém que está pagando isso, alguém está bancando, claro, toda a matéria da mídia corporativa é bancada por alguém, mas são vários artigos, quando é um mesmo artigo em vários portais de mídia diferentes, existe um trabalho pesado para a consolidação de uma certa ideia no público que consome as notícias da mídia corporativa. E num dado momento do conflito na Ucrânia, foi ventilada a possibilidade do Zaluzhny como um herói substituto do Zelensky, a ponto do Zelensky se movimentar politicamente para estrangular a possibilidade política do Zaluzhny substituí-lo. Por quê? O Zelensky é o ator, o ator comediante que virou presidente, o presidente que virou herói de guerra. Esse é o discurso da mídia corporativa. Só que, lógico, o Zelensky ele tem uma longa lista de questões a responder ao longo da sua vida. O Zelensky já apareceu nos Pandora Papers antes do conflito começar. Acredito eu que naquele momento ali em que o Zelensky apareceu nos Pandora Papers foi uma forma de fazer pressão sobre o Zelensky, uma chantagem. Olha, ou tu é o boneco da OTAN para este conflito, para fazer da Ucrânia uma arma contra a Rússia, ou senão tu vai ser apeado. Acho que foi um momento de chantagem contra o Zelensky ali, que acabou empurrando ele para esse conflito. O Zelensky foi alçado ao poder naquela onda da antipolítica, naquela onda de combate à corrupção, naquela onda de vamos mudar a Ucrânia no pós-Euromaidan. Ele não é o presidente logo posterior ao Euromaidan, mas ele vem nessa onda aí. Então o Zelensky ele apresenta-se como um herói, só que, lógico, ele tem muita coisa para responder, então ele é uma figura descartável. Já li textos e já trouxe textos ligados à OTAN aqui da mídia corporativa que falam sobre isso. E o Zaluzhny apareceu como um novo herói, mas tão logo ele apareceu, o Zelensky já tratou de estrangular esta possibilidade, já matou esse bebê no berço, já se movimentou politicamente para isolar o cara, para queimar politicamente ele. O fato é que o Zaluzhny, de certa forma, sempre foi um queridinho número 2 da mídia quando trata-se de Ucrânia. Só que o Zaluzhny, esse general de ferro, esse queridinho da mídia, andou se pronunciando irritado
com a pressão que a OTAN está exercendo sobre a Ucrânia. Tanto é que eu trago uma matéria aqui eu fiz essa introdução para vocês verem que o Zaluzhny, ele é um cara não só, digamos assim, do mundo militar, como um possível substituto político para o Zelensky, porque isso dá peso ao que foi dito aí pelo Zaluzhny, porque ele é uma figura que tem uma alta cotação para os interesses transnacionais. Ele não é assim qualquer militar falando, ele é um militar barra potencial político. Trago uma matéria do The Washington Post, que é a própria voz dos mais altos interesses transnacionais falando. O principal general da Ucrânia, o Valery Zaluzhny, quer granadas, aviões e paciência. Por quê? Porque ele criticou essa ideia de que a contraofensiva ucraniana precisa ser mais rápida. Ela precisa avançar mais e mais rápido, entregar resultados mais rápidos. Há uma crítica aí, porque o Zaluzhny, na entrevista dele, e aí é possível ler essa matéria do The Washington Post, eu não sei se ela está com aqueles bloqueios, sabe, aqueles que tem que pagar para ler, mas se tiver, tem várias formas de contornar. Eu não vou fazer tutorial sobre isso porque eu não estou afim de dar motivos para o meu canal ser retirado do ar. Mas existem formas de contornar que vocês podem buscar aí na rede. Ou podem pagar o The Washington Post, o que não é o meu caso. Mas a questão é a seguinte, ele deu uma entrevista e nessa entrevista ele critica muito essa concepção de show midiático para consumo político da OTAN. Ele não fala dessa forma que eu estou colocando, mas nas entrelinhas ele coloca isso. Ele chama de show, ele diz, a guerra não é um show. Então, dê uma lida aí que vocês vão ver. Eu vou discutir essa fala do Zaluzhny à luz do contexto que estamos assistindo na Ucrânia. Trago aí 2 pontos para discussão e começo pelas letrinhas vermelhas. O general queridinho da mídia corporativa reclamou das críticas sobre a lentidão da contraofensiva. O Zelensky alardeou uma grande contraofensiva que retomaria de maneira contundente os territórios antes ucranianos, agora integrados ao Estado russo. Essa contraofensiva não veio por motivos que já discutimos aqui no canal até cansar. E agora existe uma pressão da OTAN por respostas. E o Zaluzhny dá essa resposta aí. Não, só um pouquinho, vocês estão exigindo muito da gente. Ele vai trazer alguns pontos que eu vou discutir com vocês aqui. Segundo ponto. O general disse que a guerra não é um show para o mundo inteiro assistir e torcer. Aí a pergunta é, não é? Esse conflito, ele tem alguns objetivos. E dentre os objetivos que esse conflito na Ucrânia tem, que é um conflito da OTAN contra a Rússia utilizando a Ucrânia como arma, é ser um show midiático para consumo, para que a mídia corporativa possa lançar isso para o público e produzir um certo cenário internacional que favoreça quebras de cadeias de suprimentos em relação à Rússia. Esse é um dos objetivos. Talvez quem está por fora do jogo é o Zaluzhny, que não entendeu que essa guerra é sim um show. É preciso que alguém avise o Zaluzhny, óbvio que ele sabe disso, né? Mas essa guerra é sim um show. Ela é um show midiático. Quem acompanha a mídia corporativa, e a gente já teve a oportunidade de assistir vários shows, aqueles freak shows, né, que na verdade é uma coisa aberrante o que a mídia faz nesse conflito na Ucrânia, e a questão é justamente essa, é um show sim, alguém avise o Zaluzhny que ele está enganado, né? Trago uma pinha com a Ucrânia pintada, porque estamos falando da Ucrânia aqui, sempre espacializando as discussões, e continuo nesse assunto e trago mais 3 pontos aí. Cumpre observar que a ampla maioria das armas enviadas pela OTAN para a Ucrânia, ou supostamente enviadas para a Ucrânia, já que muitas nem saem dos países, muitas saem, mas nunca tiveram o objetivo de chegar à Ucrânia, outras saem, chegam à Ucrânia e de lá são dispersadas para outros lugares, outras são desviadas, são vendidas e assim por diante. Mas o fato é, cumpre observar que a ampla maioria das armas não chega ao fronte na Ucrânia. 70% mais ou menos são desviadas, segundo um documentário que veio ao ar aí pela CBS, né? Agora, eu já falei várias vezes, até agora eu acabei esquecendo do canal, acho que foi a CBS que trouxe esse documentário, e esse documentário veio ao ar e ele já saiu do ar na mesma velocidade, porque ele trouxe ali alguns relatos impactantes, né, densos ali, de que a coisa era
o nível de corrupção e o nível de perda de controle para onde iam as armas era enorme. Eu só discordo dessa questão dos Estados Unidos terem perdido o controle. Eu acho, os Estados Unidos e outros membros da OTAN, eu acho que há projeto aí, que é usar a Ucrânia como subterfúgio para mandar arma para um monte de lugar no mundo para fazer bagunça. Segundo ponto. O Zaluzhny, diga-se de passagem, se todo esse, eu já vi alguns textos que apontam que se todo essa quantidade de armamento fosse para a Ucrânia, não haveria nem suporte. A infraestrutura militar ucraniana nem daria suporte para tanta arma que iria para lá, entendeu? Segundo ponto, o Zaluzhny comentou que estão forçando a Ucrânia a lançar ofensivas sem apoio aéreo, e é o que saiu num relatório recente, uma análise recente que foi organizada pelo Asia Times, se eu não me engano, eu trouxe aqui para discussão, acho que foi pelo Asia Times, que aponta que a contraofensiva ucraniana é suicida, porque ela quer promover uma espécie de blitzkrieg com poucos tanques, poucos blindados, então, ou seja, uma espécie de ataque relâmpago com meia dúzia de, tanto é que eu disse que é uma paródia de blitzkrieg, já que a gente vê aí que a Ucrânia, por usar símbolos nazi e assim por diante, é uma espécie de paródia nazista. Grupos na Ucrânia falam sobre pureza racial ucraniana, e além disso sem apoio aéreo. E eu discuti aqui que isso seria, segundo esse relatório, um suicídio. Agora vem o Zaluzhny e ele reforça isso. A contraofensiva ucraniana é suicida, ele fala isso. Ele não comentou exatamente que a Ucrânia está sendo forçada a promover um ataque suicida, mas ele disse: forças que nos pressionam a fazer uma contraofensiva mais rápida não fariam uma ofensiva como nós estamos fazendo sem o apoio aéreo. Ou seja, se um general ucraniano sabe que uma operação está errada e ainda assim autoriza ela como operação suicida, é porque alguém está pressionando e induzindo as forças militares ucranianas a fazer isso. É preciso ler nas entrelinhas o que o Zaluzhny está falando aí. Vamos ver se depois de algumas críticas que ele faz, ele vai continuar sendo o queridinho ainda. Pelo ponto de vista da crítica do Zaluzhny de ou vocês seguem abastecendo a gente ou a gente não tem condição, ele está correto, até porque a Ucrânia está enfrentando um grande adversário militar. Até porque a gente fala que quem está enfrentando a Rússia é a OTAN utilizando a Ucrânia, porque se a parada fosse Rússia e Ucrânia já teria sido decidida há muito tempo. Então ele tá correto nesse ponto, né? O conflito só continua porque a OTAN abastece, então se vocês querem continuidade, sigam abastecendo e melhorem as armas que vocês mandam, é isso que ele está dizendo. Terceiro ponto, o general disse que não percebeu que a Rússia tenha ficado fragilizada por causa do motim do grupo Wagner. É mais uma posição dele numa entrevista para o The Washington Post, que é mídia corporativíssima, que bate de frente com o que a OTAN tem tentado defender. Tu olha os artigos do Atlantic Council sobre isso, e os artigos são uma besteira tão grande que eu até isentei, eu estou afastando os artigos de vocês, porque esses são tão ruins que a gente nem precisa ler, porque é muita bobagem, é pura propaganda, então eu nem estou trazendo. Eu costumo trazer artigos do Atlantic Council quando eles têm uma utilidade para a gente saber estratégias. Mas tem artigos ali que são pura propaganda ideológica, puro proselitismo, aí não vale a pena trazer, e esses do Atlantic Council eu não estou trazendo. Mas se vocês compararem o que o Zaluzhny está falando ao que os artigos estão publicando, ele também colide. Há uma colisão frontal aí entre o que o Zaluzhny diz e o que os artigos estão trazendo. Porque segundo o Zaluzhny, é uma posição correta, e a gente discutiu isso aqui no canal, o grupo Wagner ele já não está mais em Bakhmut porque houve uma transferência das posições conquistadas pelo grupo Wagner para as forças regulares da Rússia. Porque o conflito ele avançou, o conflito em Bakhmut foi controlado e a Rússia ganhou aquela posição. Foi uma grande derrota para a Ucrânia, e o grupo Wagner deixou aquele espaço e passou para as forças regulares da Rússia, isso um pouco antes desse episódio aí do motim, então não haveria por que comprometer, já que quando o grupo Wagner promoveu o motim, as forças regulares militares da Rússia já estavam posicionadas em Bakhmut, é isso que ele diz, e não há nenhum problema nesse posicionamento dele aí, né?
Outro assunto, vamos falar agora da continuidade, porque é o tema que está internacional, que está dividindo o assunto Ucrânia. Acho até que está gerando mais notícia do que o conflito na Ucrânia. Porque, embora o conflito na Ucrânia tenha uma importância geopolítica bem maior do que o que está acontecendo na França, o que acontece na França é uma questão de cunho político. Alguns de vocês me perguntaram se eu acho que é algo de guerra híbrida, algo de revolução colorida, alguma interferência estrangeira para pressionar o Macron e gerar uma instabilidade para ele. Eu respondi para vocês honestamente, até o momento eu não vi grandes características de uma revolução colorida, ou colorida ou guerra híbrida. E outra coisa, seria muito arriscado, porque o Macron, embora ele tenha posições pendulares, que oscilam entre apoiar a OTAN e fazer um movimento mais de afago à China, por exemplo, ele ainda é um cara que, dentro das possibilidades políticas da França, reúne condições de ser um bom prestador de serviços para a OTAN. Só não presta mais porque o ambiente não permite. Mas não é uma questão do Macron, é uma questão do contexto político francês. Trocar o Macron por qualquer outra figura política na França pode tornar o ambiente pior para a OTAN. Então o Macron ainda é o possível para a OTAN ali, então não haveria motivos. O Macron, tanto é que eu sempre digo, ele pode ser visto como uma figura que é forçada, é uma figura que é forçada pela circunstância a agir de um certo modo por causa de pressão de setores econômicos franceses. Mas ele nunca deve ser visto como um soberanista. Ele é um cara oriundo do sistema financeiro, ele é um cara que fez o cursinho lá do Fórum Econômico Mundial. Ele é um representante do interesse transnacional no governo francês. Então não há nenhuma... A queda dele não melhoraria para a OTAN a situação. Então por isso que eu acho que não tem por que pensar nisso. Acho que não existem condições concretas, materiais para a gente ver. Eu percebo que alguns analistas, eu não sei a que artigos vocês tiveram acesso, mas existe um certo risco que eu percebo num uso exagerado do termo guerra híbrida e revolução colorida, que ele acaba até tornando a gente um pouco desconfiado, não é nem desconfiado, mas acaba embrutecendo a gente, e a gente sempre acha que tudo é guerra híbrida ou revolução colorida, e a gente perde certas minúcias do contexto social de alguns lugares. Eu não estou fazendo crítica a ninguém, tá? Só estou dizendo que muitas vezes eu também percebo isso em mim, que o uso do termo guerra híbrida acaba às vezes me gerando assim, uma desconfiança em relação a tudo, o que é ótimo. Só que isso também gera algumas respostas mais fáceis para questões que são muito mais profundas e têm uma explicação muitas vezes mais complexa. Então eu acho que não há contexto para o Macron ser alvo de nenhum processo aí, até porque assim, mas se for só para pressionar, mas como é que tu sabe que tu vai gerar um movimento e ele não vai terminar onde tu não espera, entendeu? Porque tu está mexendo com muitas variáveis, e variáveis incendiárias. Já falei para vocês aqui que as forças transnacionais, elas têm uma margem de controle, mas não conseguem controlar todas as variáveis. Então eu não penso que seja revolução colorida, guerra híbrida contra o Macron, porque acho que isso é reservado a figuras que realmente afrontam os interesses da OTAN, o que não é o caso do Macron. E é muito distante, senão a gente vai estar entrando numa tese de que o Macron pode sim ser um soberanista, o que para mim está muito distante da verdade. Ou que ele traiu a causa o suficiente para ser alvo de uma derrubada, como aconteceu com... Claro, não estou comparando com outro, pela questão da envergadura dos países. O que aconteceu com o Jovenel Moïse no Haiti. O Jovenel Moïse, ele deu uma guinada, entendeu? O cara fugiu do projeto, tentou relacionar com Venezuela, tentou amarrar com a China e foi colocado no poder pelos Estados Unidos durante o governo Donald Trump, e aí a coisa saiu de controle. Aí ele foi assassinado, literalmente. Vamos falar um pouquinho sobre a continuidade dos protestos, já estou falando, mas agora organizadamente. O custo das rebeliões na França. Saíram matérias, essa é uma matéria da Bloomberg, sobre quanto custaram essas rebeliões na França. Porque teve incêndio de carro, teve destruição de lojas, teve destruição de banco, então fizeram um cálculo total aqui de quanto saiu, mais ou menos,
o custo dessa rebelião até agora, quanto que foi destruído até agora, porque ela continua, né? Não acabou ainda. Matéria da Bloomberg: motins na França começam a diminuir, mesmo com o aumento dos custos econômicos. A matéria continua: morte de adolescente reacende debates sobre racismo e desigualdade e reforços policiais mobilizados para reprimir saques e confrontos. Assim, ó, a mídia corporativa, como ela adotou esse receituário da agenda da governança social e ambiental, o que inclusive teve um camarada que me mandou uma matéria sobre isso, e aí eu fui dar uma pesquisada geral e vi que ele realmente falou sobre isso. O Larry Fink, que é o cara da BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, ele já falou que não vai mais utilizar o termo agenda da governança social e ambiental porque esse termo ficou marcado. Muitos grupos políticos perceberam o uso instrumental da agenda da diversidade e a agenda ambiental por parte de setores transnacionais para promover um proselitismo político para aumentar a sua presença monopolista no mundo. Então ele diz que não vai mais usar porque esse termo já foi marcado. Mas em decorrência desse discurso a gente vai ver o quê? Matérias como a Bloomberg, por exemplo, mídia ultracorporativa, falando, digamos assim, problematizando sobre racismo e desigualdade, porque é um receituário, é um linguajar que está sendo adotado por setores corporativos para fazer proselitismo político. Tá? Vamos lá, só para comentar sobre o fato da Bloomberg falando sobre racismo. Né? Mais duas fotos do episódio, né? Foram episódios bastante violentos, grupos armados, no meio dos motins, né? No meio das rebeliões aí. E trago 2 pontos para discussão. Começo pelas letrinhas vermelhas. Seguradoras estimam que as rebeliões custaram mais de 100 milhões de euros à França. Segundo ponto. Lojas foram saqueadas, incendiadas e propriedades foram danificadas durante as rebeliões. E isso faz com que uma parte da sociedade francesa acabe não apoiando os protestos. Claro, uma parte da sociedade apoia, porque vê legitimidade, embora os métodos nem sempre sejam elogiáveis por parte da sociedade, essa parte da sociedade que apoia, e uma outra parte fica contra por causa dos métodos que são utilizados, o que acaba fazendo com que elas mudem até a compreensão sobre o motivo real dos protestos, que é o episódio lá do rapaz que foi morto com um tiro a queima-roupa pela polícia numa blitz. Então esse tipo de evento ele acaba não angariando o apoio, mas é uma forma que certos setores da sociedade têm, até porque o nível de estresse acumulado pela insatisfação é crescente, de se manifestar. Eu falei para vocês, não foi toda a sociedade francesa que foi para a rua quebrar tudo, foram setores específicos, que é o perfil do rapaz que foi morto. Jovens descendentes de imigrantes que foram para a rua, muitos grupos criminosos botaram arma aí para ampliar o nível de bagunça e fragilizar a condição das forças de segurança, o que foi denunciado pela polícia, mas há uma base para esses protestos aí que realmente existe, né? Senão não aconteceriam protestos, rebeliões, né? Continuamos nesse assunto, mapinha da França aí para a gente espacializar a discussão, mapinha com a França pintada, e eu trago 3 pontos para a discussão aqui, continuo. Setores policiais estão protestando contra a inação do governo sobre as recorrentes ações de hordas violentas, expressão utilizada pela polícia, pelos setores policiais para criticar o governo francês, porque tem gangues envolvidas que estão alimentando essa violência para fragilizar as forças de segurança. E isso não é mentira, e não há nenhuma invenção aí. Então é um jogo político também. Existem grupos que atuam surfando essa onda, surfando a onda de muitos jovens que legitimamente têm insatisfações em relação à sua inserção ou inserção parcial na sociedade francesa, conforme eu discuti com vocês no dia de ontem, os vários motivos que existem, o contexto complicado na França, mas tem grupos criminosos que surfam essa onda, evidentemente. Segundo ponto. Jovens de subúrbios denunciam a violência policial contra descendentes de imigrantes. E essa seria uma base da irritação e insatisfação de jovens que estão indo para a rua por causa do assassinato, que seria, né, os ditos 20 centavos, né? Mas aí os 20 centavos lá eu concordo com todo mundo que disser
que tratava-se de guerra híbrida. Tá? Ali, naquele momento ali, a gente entrou num processo de destruição no país que não terminou ainda. A gente não viu todos os desdobramentos daquilo ainda. A gente continua mergulhado naquele processo até hoje. Terceiro ponto. A crise e a condução do governo francês produzem o ambiente inflamável na França. A crise e a não condução do governo francês que alimenta o conflito na Ucrânia, que gera crise na França, na Europa continental no geral, ou seja, existem vários motivos. A forma como o Macron conduz a economia nos últimos anos, desde o início do seu primeiro mandato, e já vão anos aí, e então existem outros motivos, né, que dão lastro para tudo isso. Continuamos nesse assunto, tá? Eu discuti esse assunto ontem, quem quiser complementar, eu tenho um vídeo de ontem, ele fala sobre esse tema, ele começa a discutir esse tema, começa não, ele continua, né, porque eu sempre falo da França aqui, mas eu falo específico sobre essa questão das rebeliões na França. E aí teve uma questão controversa, que até o momento eu ainda estou pensando se realmente foi isso ou se o governo francês voltou atrás e disse é fake news, porque houve crítica, por exemplo, do Human Rights, né, de organizações internacionais, a essa medida tomada pelo governo francês. Aí o governo francês depois vem a público e diz, não, nós não tomamos essa medida, foi uma fake news bem feita que saiu na rede aí e tal. Então o governo francês está nessa, né? Está nessa situação. Se foi fake news ou se o governo fez e voltou atrás, o fato é que gerou um estrago político. Do que eu estou falando aqui? Tumultos. O Ministério do Interior nega rumores de desligamento de internet em alguns bairros. Por quê? Porque circulou na rede aí a notícia, e inclusive na mídia corporativa, de que o governo francês ia desligar a internet de alguns bairros para controlar a situação. Aí depois o governo francês falou, não, a gente nunca falou sobre isso, a gente falou que estava em contato com empresas de tecnologia, como o TikTok, por exemplo, para conseguir moderar o conteúdo para não piorar a situação na França. E aí está no ar isso. O governo francês falou, o governo francês não falou, é uma fake news bem feita que foi publicada. Trago 3 pontos sobre isso, continuamos falando da França. O governo francês alegou que circulou pelas redes sociais um falso documento autorizando o corte da internet, o que ampliou a insatisfação por motivos óbvios de que trata-se de uma pesada censura, né? Segundo ponto. Organizações internacionais criticam o governo francês pela tal medida de restrição. Assim, então, organismos internacionais caíram na fake news, porque houve uma repercussão grande internacional sobre isso. Então, foi uma fake news realmente bem feita, porque circulou um papel timbrado do governo, do Ministério do Interior na França, que trazia essa normativa. Terceiro ponto. O Macron culpou videogames, os videogames são eternamente os vilões, né? Não que eu não ache que exista nos videogames, eu sou um consumidor de videogames desde o que se chamava de Nintendinho, né, que era uma espécie de Dynavision, ao antecessor do Super Nintendo, passando pelo Super Nintendo e por todos os Playstations possíveis e depois os Xbox. Eu sou um cara que jogou bastante videogame ao longo da vida. Claro, eu identifico, não sou um cara dos jogos online, isso aí já não é parte muito da minha geração, sou o cara dos jogos offline. Mas eu sou um consumidor, e lógico que tu enxerga ali uma grande carga um grande bombardeio ideológico nos videogames e uma geração de uma certa forma de pensamento. Mas vocês podem perceber que existe uma semi-criminalização dos videogames, entendeu? E aí o videogame é o problema para tudo, né? Os jogos violentos e tal. Quando existem outros fatores variadíssimos que produzem o cenário. Claro, com jogos online e, digamos assim, existe ali um trabalho de arregimentação política. Existem especialistas políticos, pessoas treinadas que estão no campo dos jogos online recrutando gente. Mas por quê? Porque é um meio de convívio. Em todos os lugares tem alguém da política. Tu vai numa escola, tem. Tu vai numa empresa, tem. Tu vai todos os meios sociais têm de pessoas que estão ali para recrutar para o partido A, B, para o movimento A ou B. Por que nos jogos online não haveria isso também? Existe também.
porque é um espaço de convívio, virtual, mas é um espaço de convívio. Só que os videogames são constantemente criminalizados. E o Macron foi lá e aproveitou essa brecha e malhou pau nos videogames. Ele criticou o uso inadequado das redes sociais e a leniência dos pais. E as causas são muito mais profundas, conforme eu discuti ontem com vocês aqui. Tem motivos sociológicos muito mais problemáticos aí, que explicam o que está acontecendo na França, econômicos, políticos. Continuamos nesse assunto, tá? Tem uma imagem aí de grupos políticos da direita francesa indo às ruas para se manifestar contra as rebeliões e, segundo esses grupos, dar suporte à polícia. Já vou falar, é o que eu trago ali nas letrinhas vermelhas, vou saltar a primeira, depois eu volto. Tá? Grupos políticos da direita francesa foram às ruas para enfrentar a rebelião, alegando dar suporte às forças policiais. Isso é um contra-ato, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas é um contra-ato. Existe um ato político que são as rebeliões, podem ser alimentadas por gangues, pode ter gente tentando surfar, mas existe ali uma insatisfação com uma certa condição que acontece na França. E aí existem contra-atos, que são forças da direita política francesa surfando a onda do contra-ato, que é qual? Que é chamar a sociedade francesa contra isso, e isso gera uma comoção política, porque setores da sociedade francesa não concordaram, muitos setores não concordaram com essas rebeliões. Então, em tudo existem grupos políticos tentando surfar a onda, entendeu? A política vive disso. A política é o ato de pular no cavalo na hora que ele passa encilhado no momento certo para não sentar no chão, entendeu? Agora eu falo do primeiro ponto, letrinhas em azul. O governo francês disse que multará famílias de jovens que participarem das rebeliões. Isso aí é um movimento aí do governo francês. Terceiro ponto, dada a violência dos atos, a direita francesa poderá angariar apoio de setores da sociedade. Então, é angariável, entendeu? A violência contra comércios, assim por diante. Claro, muito embora o foco tenha sido empresas maiores, né, houve episódios em empresas menores também, e isso gera uma insatisfação. Normalmente, episódios de rebelião e queima de coisas não angariam o apoio de parte considerável da sociedade. Mas existe uma grande revolta e o pessoal demonstrou essa insatisfação aí de um certo modo. O fato de haver grupos criminosos que aproveitaram ali para tentar fragilizar a condição das forças de segurança é um tempero a mais nisso, mas há uma grande insatisfação. Vamos falar sobre a visita da Janet Yellen, que é a pessoa responsável pelo Tesouro dos Estados Unidos à China. E assim, as pautas que a Janet Yellen vai levar para a China para conversar com o governo chinês, elas são tão pouco promissoras, tanto é que eu coloco ali na parte superior da tela, dentro da caixinha preta, no título, as pautas não parecem promissoras, porque elas são de uma arrogância tão grande que só a diplomacia faz com que o governo chinês não dê um pontapé nesse pessoal e corra eles lá da China com algumas propostas que vão levar. A forma de apresentar talvez seja pior do que as propostas, mas a forma como o Tesouro dos Estados Unidos externou a sua vontade de ir à China é uma provocativa. Não, a gente não quer destruir toda a economia chinesa, a gente só quer restringir certos setores. A gente quer falar um pouquinho também sobre a política econômica coercitiva da China, ou seja, é só uma diplomacia do mais alto nível, não dá um pontapé nesse pessoal aí e fazer eles correr de lá, né? Mas enfim, trago aí a matéria da Reuters. Janet Yellen, do Tesouro dos Estados Unidos, visitará a China esta semana para expandir as comunicações. Trago 2 pontos. Expandir as comunicações é muito mais propaganda internacional do que propriamente o interesse em expandir as comunicações. Porque mandam a Janet Yellen para lá, mandam o Antony Blinken para lá, e enquanto isso seguem formando coalizão militar em todo o entorno da China. Ou seja, a condição concreta não muda, os diálogos não vão mudar o rumo. 2 pontos, começa pelas letrinhas vermelhas. No centro da discussão, uma nova lei de contra-espionagem aprovada pela China. Tiago, como assim uma nova lei de contra-espionagem? A explicação está nas letrinhas azuis. Essa lei amplia o poder de supervisão do governo chinês sobre empresas estrangeiras no país. E claro, vai ser feita uma ampla propaganda de que a China está tentando
controlar demais a economia não é um mercado confiável, etc, etc, etc. Daí a gente vai olhar para o que os Estados Unidos estão fazendo dentro do seu território, os grandes porta-estandartes do livre mercado, do liberalismo, que são os Estados Unidos, o Reino Unido. A gente percebe medidas do governo dos Estados Unidos proibindo empresas yankees de ter negócios com empresas chinesas ou com o governo chinês. Aí no final das contas, né, eles acusam os outros, os Estados Unidos acusam os outros daquilo que eles mesmos fazem. E eles vão criar essa campanha contra a China, porque na verdade é uma resposta chinesa. Essa resposta de ampliar o controle sobre a economia chinesa é uma resposta chinesa às sanções que estão sendo promovidas contra a China. É uma resposta. E a mídia aborda como se fosse uma ofensiva chinesa, quando na verdade é uma resposta, uma contraofensiva. Aí um semicondutor, que está no centro dessas discussões, boa parte das sanções dizem respeito ao setor de tecnologia chinês, e trago 3 pontos para a discussão, continuamos nesse assunto. O Tesouro dos Estados Unidos diz que pretende esclarecer que os Estados Unidos não querem romper relações comerciais com a China, ou seja, não estão buscando quebrar todas as cadeias de suprimentos. Querem exclusivamente o que eu coloco no segundo ponto ali, não são todos os setores, são setores específicos. Os Estados Unidos visam atacar a China no essencial para o seu desenvolvimento soberano, que é o desenvolvimento industrial, tecnológico e militar. Ou seja, se vocês quiserem continuar plantando arroz, a gente não vai se opor. E olhe lá, porque eles vão querer meter a agricultura inteligente climática dentro da China também. Estou usando aqui ironicamente essa expressão. Agora, se vocês quiserem ser exportadores de produtos primários com baixo valor agregado para o resto da vida, e eu não estou dizendo que não é importante haver um investimento no setor mineral, extrativista e agricultura, é diferente. Estou dizendo que é preciso ter isso e mais tecnologia e mais... o pessoal transforma isso ou isso em discussões que são isso e isso, né? A questão ali é, se a China quiser ter um desenvolvimento industrial, tecnológico e militar, a gente não apoia. Agora, se a China quiser investir em outros setores que não venham a ser problemáticos e aumentar a soberania da China, não tem problema. Tem cara de pau dos caras, né? Terceiro ponto, a China era interessante para os Estados Unidos quando não tinha capacidade de buscar mais soberania, mas agora tem. Então agora o pessoal está querendo, não quer mais brincar de globalização com a China porque está tomando sova toda hora, né? Continuamos na região, vamos falar do Indo-Pacífico e continuamos a falar dos Estados Unidos metendo o bedelho onde não devem. Né? Na verdade, isso é os Estados Unidos todo, né? O puro suco dos Estados Unidos é meter o bedelho onde não devem. Né? Trago o seguinte título: haverá resposta da Coreia do Norte, porque os Estados Unidos voam com bombardeiros com capacidade nuclear em uma nova demonstração de força contra a Coreia do Norte. A matéria continua. Os Estados Unidos enviaram bombardeiros com capacidade nuclear para a Península Coreana em sua mais recente demonstração de força contra a Coreia do Norte. Durante o governo Trump, houve a iniciativa de não fazer mais exercícios em campo, para reduzir a tensão. Isso foi fruto do acordo lá entre o Trump e o Kim Jong-un. Todo mundo deve lembrar desse encontro. Tem fotos históricas aí sobre isso. Não, eu não sou defensor do governo Trump, antes que alguém comente qualquer coisa. Sou crítico tanto quanto sou do governo Biden. Mas o Biden retomou isso, e isso está ampliando enormemente a tensão na região, na Península Coreana. Quando o atual líder político subiu ao poder na Coreia do Sul, o Yoon Suk Yeol, até levei um tempinho para lembrar o nome do cara, eu falei que ele ia aumentar a tensão porque estava no discurso de campanha dele. Tornar-se mais próximo dos Estados Unidos, tensionar mais com a Coreia do Norte. Está aí o resultado. Trago dois, está aí Coreia do Norte pintada de verde, Coreia do Sul pintada em laranja, e no mapinha para a gente espacializar aí. Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. O bombardeiro e caças participaram de um exercício, os bombardeiros na verdade, né, participaram de um exercício conjunto Estados Unidos-Coreia do Sul, que aconteceu e que vai ter resposta da Coreia do Norte, certamente. E a Coreia do Norte responde como? Ela faz exercícios com mísseis, toca o horror todo na Península Coreana
e no Japão, e aí fica todo mundo dizendo, a Coreia do Norte está provocando, ela está respondendo. Segundo ponto, bombardeiros e submarinos nucleares serão rotina na Península Coreana. Por quê? Porque faz parte de acordos entre o Biden, presidente dos Estados Unidos, e um Suk Yeol, que é o presidente da Coreia do Sul. Então isso vai se tornar rotineiro e a tensão vai se tornar certamente rotineira. Vamos falar aí um pouquinho sobre... Vamos para o Oriente Médio, né? Sairmos do Indo-Pacífico, vamos falar do Oriente Médio, porque, coloco ali no título, na parte superior da tela, o Irã está contornando os bloqueios da OTAN, fazendo parcerias com países do entorno, o que é fundamental para a consolidação de um ambiente menos tenso no Oriente Médio, norte da África, o que reduz o espaço para que os Estados Unidos, os britânicos, a OTAN no geral, intrometa-se na política e na economia regional. Essa integração é importante. Ah, mas eu não concordo com o regime iraniano, eu não concordo com a Arábia Saudita, eu sou contra a monarquia saudita, pipipipipipopopó. Mas não é essa a questão. A questão é, são países que ampliam o seu nível de soberania e são menos alvo dos interesses das oligarquias britânicas e estadunidenses, que são as forças mais nocivas que nós temos no mundo. Então é preciso se posicionar de uma certa maneira dentro das discussões e ter clareza sobre onde se quer chegar. Porque, já falei, né, a política não é tipo videogame, tipo Street Fighter, que tem um monte de boneco para escolher ali. Existem forças que existem e dentro delas existem aquelas mais nocivas e menos nocivas. A questão da soberania dos povos. E convenhamos, fortalecer as forças regionais reduz a intromissão transnacional, que são as forças nocivas, as grandes forças nocivas, uma coisa de cada vez. Matéria da Al Jazeera. O Irã busca a iniciativa regional em viagem de diplomata por 4 nações. A matéria continua. O Amir Abdollahian, não sei se é assim que se pronuncia, disse que discutiu em fórum de diálogo regional proposto pela ONU, além de perspectivas de comércio e investimento. Aí está no mapinha o Irã em amarelo, os países que foram visitados e que eu cito ali para vocês, nas letrinhas vermelhas. O ministro das Relações Exteriores, que é abordado na matéria da Al Jazeera, visitou Omã, Catar, Kuwait e Emirados Árabes. Está todo mundo aí pintado devidamente no mapa e o Irã está pintado de amarelo. Segundo ponto, o Irã tem seguido o projeto de buscar alternativas no Golfo Pérsico. Quando vocês olham ali o Irã em amarelo e do outro lado o Kuwait, a Arábia Saudita, tem um mar que separa eles ali, né? Aquela porção de água que separa esses países é o Golfo Pérsico. Então, quando a gente fala de países do Golfo, estamos falando dessa região. Então, o Irã tem seguido o projeto de buscar alternativas no Golfo Pérsico e no Sul Global no geral, que é uma iniciativa de contornar as sanções dos países membros da OTAN por fora da OTAN e não pedindo para ser convocado para participar do Clube dos Canalhas, entendeu? O Clube dos Canalhas é uma música do Matanza, né? Inclusive. E não quer participar do Clube dos Canalhas, né? Então, para mim, assim, ó, se existe alguém que é primeiro da fila para entrar nos BRICS, para mim é o Irã. Tá? Vocês podem me questionar. Acho que o México é digno, acho que a Argentina é digna, acho que vários outros países, a Turquia, mas tem que sair da OTAN, vários outros países são importantes nos BRICS. Mas se vocês me questionarem quem é o primeiro da fila, para mim, não sei para vocês aí, é o Irã. O Irã é o primeiro da fila. Pelo comportamento que tem tido, por tudo que tem a oferecer aos BRICS, né? Inclusive no cenário de desdolarização, quem melhor pode falar sobre isso do que o Irã, que sofre sanção há um montão de tempo, né? Tem Venezuela também que está no meio desse processo. Pintei alguns países aí porque vamos falar deles, tá? Estão pintados no mapa. Continuo nesse assunto e trago 3 pontos para discussão. O primeiro deles, letrinhas azuis. A normalização das relações com os sauditas, e a Arábia Saudita está pintada em verde ali, foi fundamental para retomar relações com outros países da região. E esse meio de campo foi feito pela China justamente para reduzir os espaços dos Estados Unidos e dos britânicos na região que se alimentam de conflitos entre os países.
Aí a China também cresce diplomaticamente e a confiança em relação à China na região aumenta. Segundo ponto, Omã tem sido um importante agente de pacificação regional, historicamente, diga-se de passagem. Omã, que eu nem pintei ali, mas está em cinza ali ao lado do Iêmen, que está pintado de laranja, ele tem uma conduta historicamente de diálogo, de promover o equilíbrio. O Omã está sendo importante para a questão do Iêmen, que envolve sauditas e iranianos nessa questão. Está sendo importante para o diálogo Irã-Egito, ou seja, está sendo um bom meio-campista, né? Terceiro ponto, o esforço regional reduz brechas para forças da OTAN se intrometerem no Oriente Médio, o que é ótimo, Aí chegamos ao último tema, vamos para o continente africano, muito embora estivéssemos ali do lado, falando sobre o Egito fica no norte da África, e falamos a respeito do Mali, porque trago o seguinte assunto. O Grupo Wagner, ele tem sido importante, tanto é que eu coloco no título ali, né? O Grupo Wagner tem sido importante para o apoio no combate ao terrorismo no Mali e em outros países do continente africano. Aí qual é a matéria que a BBC traz? Existe um impulso para o Grupo Wagner quando o Mali evita as tropas da ONU, mas eles fazem a pergunta, mas a que custo? Ou seja, as tropas da ONU estão saindo do Mali, estão sendo chutadas para fora do Mali. O Grupo Wagner não foi convidado a sair, e sim a permanecer atuando. O Grupo Wagner, para quem, eu acho que com toda essa polêmica, acho que todo mundo ficou sabendo sobre o Grupo Wagner. Mas é um grupo militar privado russo, que ainda existe, mesmo depois do motim. E não houve uma contraindicação da Rússia para que os países africanos continuassem a ter parcerias com o Grupo Wagner, até porque é uma forma do governo russo ter relações e contatos com governos africanos sem a coisa ser uma intervenção direta. Então isso se dá através do Grupo Wagner. As relações do governo russo com países africanos é muito boa, com vários países, desde o período da União Soviética. A União Soviética participou ali e apoiou movimentos de independência em países africanos no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial. Então as relações são boas, assim como as relações com a China são boas, pelos mesmos motivos. E por outros, claro, mas esse é um dos motivos. Se o governo russo tivesse dito ou nós ou eles, vocês, logicamente que a postura dos países africanos seria diferente. Mas se o governo russo hoje, por causa do motim, resolver acabar com o Grupo Wagner e a atuação na África, a condição da Rússia no continente africano piora. Então é uma situação que tem que ser conduzida com toda a tranquilidade. Aí alguém vai dizer, mas viu como foi teatro? Os países nem cortaram relações. Perde toda uma série de variáveis que estão aí no meio sobre os danos de se acabar com o Grupo Wagner e a sua atuação no continente africano, que eu falei aqui que seria uma questão que a Rússia teria que lidar. Não à toa, uma das primeiras coisas que o Lavrov falou quando foi se pronunciar foi: o Grupo Wagner continuará atuando no continente africano, e para quê? Para evitar o que o disse que me disse crescesse, né? Aí está o Mali pintado no mapinha, porque estamos falando do Mali, e vamos falar, e trouxe 2 pontos para discussão. Começo pelos 2 pontos aí. Começa pelas letrinhas vermelhas. O governo russo não recomendou que países africanos se afastassem do Grupo Wagner. Por quê? Porque seria um prejuízo para o governo russo por causa da importância que o Grupo Wagner tem nas conexões com governos africanos e para a própria indústria de armas da Rússia. Segundo ponto. Os militares do Mali veem as tropas da ONU gerando mais bagunça do que ordem no país. Ou seja, a ONU diz que traz paz, não traz. Então eu tenho que me relacionar com grupos que conseguem resolver problemas concretos que eu tenho, como combater o terrorismo que assola regiões do meu país. Essa é a grande questão. O que a Rússia está fazendo ela vai cortar os membros perigosos dentro do Grupo Wagner e vai continuar usando o Grupo Wagner como uma força importante para operações da Rússia, para atuações e relações do governo russo com outros países. É isso que vai acontecer.
continuamos no assunto, tem uma foto do Prigozhin, que é o líder, o ex-líder, sei lá, do grupo Wagner, é o cara que foi o líder do motim do grupo Wagner, né? Que é o cara que entrou em um motim contra o Ministério da Defesa, não foi um motim contra a Rússia, né? Contra o governo russo. Trago 3 pontos para a discussão, começo pelas letrinhas azuis. Houve a compreensão de que o motim foi uma questão interna da Rússia e não um golpe no Putin, que foi um desacordo no setor militar. Uma compreensão por parte dos governantes africanos até o momento. Segundo ponto. Para a Rússia, a atuação do grupo Wagner é importante na África e o governo do Mali conta com a parceria para se fortalecer no poder. Então, o governo do Mali é uma junta militar que está chutando para fora cada vez mais as forças coloniais da África, aí, né? As forças que participaram do contexto colonial e que até hoje bagunçam bastante o continente, e está estabelecendo cada vez mais conexões com outras forças. Terceiro ponto. França e Alemanha estão retirando o time de campo no Mali e ampliando a sua presença no Níger. Por quê? Para tentar, daí vocês voltam aqui. Percebam o Níger ali ao lado do Mali. Então o Mali ali está entre a Mauritânia e o Níger. Então vocês percebam que estão reunindo forças. Existem problemas no Níger para controle europeu e de presença de membros da OTAN? Existem setores que estão insatisfeitos. No Chad também isso acontece. No Mali isso já aconteceu, tanto que um golpe militar aí levou ao poder forças contra anti-OTAN, digamos, não anti-OTAN, mas que não estão se relacionando bem com a OTAN. E em Burkina Faso, que fica ao sul do Mali, isso também aconteceu. Então é importante aí prestar atenção nesse movimento. E eu chego ao momento final do vídeo, que é o momento de passar o chapéu. Para quem pode apoiar, para quem quer apoiar, para quem gosta do canal e tem condições, o canal ele depende do apoio das pessoas que acompanham. Já falei para vocês várias vezes e repito, se eu fosse depender apenas dos anúncios que aparecem no meio dos vídeos, o canal não conseguiria se manter. Justamente por isso eu sou imensamente grato àqueles que apoiam financeiramente o canal e garantem que esse trabalho possa continuar. Formas de apoiar o canal: boleto bancário ou cartão de crédito através da plataforma Apoia-se, que é uma plataforma virtual que permite o apoio financeiro. Vocês contribuem para o Apoia-se e o Apoia-se repassa o dinheiro para mim, cobra uma partezinha, mas é justo e funciona bem, tem funcionado bem até o momento. Pode apoiar com o valor que quiser, é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer, e o conteúdo fica aberto para todo mundo, ou seja, ajuda quem quer e ajuda com quanto quer. Outra forma de apoio é pelo Pix. Está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que coloca o número do telefone celular como chave Pix, tem gente que coloca o número do CPF como chave Pix, tem gente que coloca o número do CNPJ como chave Pix. Eu coloco um e-mail. Se vocês digitarem pixverdadeconcreta@gmail.com, vocês vão poder fazer uma doação, vai aparecer ali Thiago, que é o meu nome, vocês podem fazer uma doação aqui para o Verdade Concreta, que é o canal que eu levo à frente aí. Então, pelo Pix também pode ajudar com o valor que quiser. Todas as formas de apoio, vocês é que determinam com quanto ajudam o canal, é uma ajuda solidária, né? Vocês que determinam aí. E pode ajudar o canal pelo botão Seja Membro também, que é a terceira forma de apoio, que é um botão que fica embaixo do vídeo, e aí vocês se tornam membros e ajudam aqui pelo YouTube. Tem algumas faixas de valor que vocês podem escolher, do 8 ao 80, e eu sou imensamente grato a todos que apoiam, são vocês que garantem esse trabalho diário. Vou parando por aqui e tchau para vocês.